Olá pessoal, vamos dar continuidade à resolução dos exercícios do livro Treinamento em Linguagem C, de Victorine Mizrahi. Os exercícios do 1 ao 15 são exercícios bem conceituais, tá? Eu os tenho aqui respondido, devidamente comentado, passo a passo como se resolver, qual que é o melhor caminho para se resolver, e até eu coloco aqui em alguns lugares onde você pode achar no livro, de onde eu tirei essa resolução, tá? Lembrando que as minhas resoluções são apenas focadas no livro, tá? Não uso nenhum conhecimento a mais do que eu tenho, apenas o que está no livro. Bom, agora a gente vai começar, né? Esses capítulos agora tem bastante exercícios de escreva o código, tá? Para você escrever o código, tá? E em quantidade igual ou menor de exercícios conceituais, tá ok? Então, para não ficar um vídeo muito cansativo, eu vou fazer um vídeo de cada exercício, tá? Abrangindo o máximo possível da resolução, para que comece a ficar mais fácil, mais claro a resolução. E aí você pode ver de forma separada, tá? Não ficar um vídeo muito extenso, com muitos exercícios e de alguma forma cansativo, tá ok? Então, vamos lá, vamos para o primeiro exercício. Então, vamos lá. Treinamento em Linguagem C, capítulo 2, exercício 16. Escreva uma expressão lógica que resulte 1 se o ano for bissexto e 0 se não for bissexto. Um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não por 100. O ano também é bissexto se for dividido por 400, tá ok? Muita atenção ao que o enunciado nos dá. Ele nos dá aqui condição, tá? Então, você já entende que a gente vai trabalhar com operadores condicionais. E aí ele diz o seguinte: um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não por 100, tá ok? Então, além da gente ter expressões lógicas, aqui a gente vai ter também expressões aritméticas, tá ok? E teremos também expressões relacionais, tá? Então vai ser legal porque vai abranger um pouco de tudo aí das expressões, tá ok? O foco desse exercício, a ênfase desse exercício é ver se você entendeu as precedências dos operadores, tá ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos colocar a nossa biblioteca que a gente vai usar, que é a biblioteca padrão, tá ok? Inicializar a função principal, certo? E agora colocar a variável que vai receber o ano que o usuário digita, tá? Então pode ser uma variável ano, tá ok? Então vamos trabalhar aqui na entrada dos dados, ok? Então vamos lá, scanf, tá ok? A gente pode até fazer algo mais bonitinho, printf, digite o ano para saber se é bissexto. Dois pontos, espaço, tá ok? E aqui a gente dá um scanf. %d, né? Porque é uma variável inteira, ok? E o valor que você receber, você vai colocar na memória onde está a variável ano, tá ok? O endereço da variável ano, certo? Aqui que está a mágica, tá ok? Então, primeiro de tudo, como que a gente sabe se um número é divisível pelo outro? Certo? Qual que é a condição? A condição para o número ser divisível pelo outro é que o resto de sua divisão seja igual a zero, tá ok? Ou seja, não tenha resto, tá? Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2, certo? E sobra 0. 10 dividido por 2 dá 5, sobra 0, tá? Então aqui ele diz o seguinte: o ano é bissexto se for divisível por 2, ou seja, o ano, o resto da divisão do ano por 4 tem que ser igual a 0, tá ok? Então aqui a gente já começa a operar, tá? Vamos fazer o seguinte:
vamos colocar dentro de um printf %d, tá ok? O que vai acontecer com esse %d? Deixa eu colocar um barra n para não ficar grudado lá em cima, tá? Então vamos lá, printf, tá ok? Barra n para pular uma linha antes da informação e %d para ele ler um valor. Lembrando que o printf tem basicamente essa sintaxe, tá? Ele lê, ele busca, né, esse %d, ele traz o valor de uma certa variável, certo? E imprime na sua tela. Só que o %d, ele aceita aqui também, além de variável, ele aceita expressões. Então, por exemplo, eu estou aqui com %d, certo? Eu poderia muito bem colocar 1 mais 1, rodar o programa, que ele resultaria em 0, tá? Ele daria, desculpa, 2, ele daria 2 na tela, ele imprimiria para você 2, tá ok? Então, o que a gente vai fazer para retornar o valor 1 ou o valor 0 é basicamente isso, tá? A expressão. Então, não precisa de uma variável, de uma outra variável para a gente colocar no programa e depois imprimir na tela. A gente pode otimizar esse programa dessa forma. Lembrando que é sempre interessante você otimizar o programa, não perdendo a sua legibilidade, tá ok? Ou seja, você deixar um programa enxuto, tá? Sem uma quantidade absurda de códigos, mas de uma forma que seja legível, tá? Também não deixar um programa totalmente minúsculo, mas ilegível, tá? Tem que pensar que outra pessoa vai ler o seu código, tá ok? Então, vamos fazer de duas formas, tá? A primeira, dessa como eu estou propondo. Um ano é bissexto se for divisível por 5. Ou seja, a primeira questão que eu tenho que verificar é o seguinte. Ano por cento, 4. Ou seja, o resto da divisão de ano por 4 resulta em 0. Essa é a minha primeira condição. Tá ok? E aí ele diz aqui, o ano é bissexto se for divisível por 4, desculpa, mas não por 100. Então, eu vou colocar o operador lógico e, tá? E, ano por cento 100, ok? Ano por cento 100, o resto da divisão de ano por 100 for diferente de 0, tá ok? Então, o que ele está fazendo aqui primeiro? Ele está perguntando, o resto da divisão de ano por 4 é 0 e o resto da divisão de ano por 100 é diferente de 0? Lembrando, temos aqui um operador aritmético, temos aqui um operador relacional e temos aqui um operador lógico, tá ok? O que ele faz primeiro? Lembrando, tabela de precedência. Primeiro de tudo, operador aritmético, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler este valor, ele vai ler este resultado e vai ler este resultado, tá ok? Aqui ele vai resultar em 0 ou em alguma coisa, tá ok? Ele vai resultar em algum número. Depois, o resultado disso, ele vai comparar com o 0, certo? Vai comparar com o 0. Aqui é igual a 0, se for 1, tá? Retorna o valor 1, valor lógico 1, que é o valor para verdadeiro. E aqui também. É diferente de 0? Ele vai retornar 1 se for verdadeiro e 0 se for falso. E aí, por último, o operador lógico e, tá? Lembrando que o operador lógico e, ele só retorna um valor 1, tá? Ele só retorna o valor 1 somente se as duas condições forem 1, tá? Ou seja, ele só diz que isso é verdade se as duas expressões, a expressão do seu lado esquerdo e a expressão do seu lado direito for 1, tá? Então, se o ano for, se a divisão, se o resto da divisão de ano por 4 for 0 e a divisão, o resto da divisão de ano por 100 for diferente de 0, ele vai retornar um valor positivo, tá ok? Então aqui a gente está com a primeira condição, que é essa daqui, tá? Um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não por 100, tá? Um ano também é bissexto se for divisível por 400, tá? A gente poderia ler de uma forma diferente. Um ano é bissexto se for divisível por 4
e não for divisível por 100 ou for divisível por 400. Ok? Então vamos lá. A primeira condição dele ser bissexto a gente já colocou, certo? E aí agora a gente vai colocar a segunda condição, tá ok? Então vamos lá. Eu quero tornar esse código mais legível possível, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, para não ter confusão, vamos colocar essa primeira expressão entre parênteses, tá ok? Ou seja, ele resolve o que está primeiro entre parênteses lá na tabela de precedência, tá ok? Então ele vai ler tudo isso daqui, tá ok? E aí depois ele vai ler, né, ou, certo? Ou seja, este valor aqui, ou esse operador lógico de ou, o ano também é de bissexto se for divisível por 400. Ah, não. Por cento. 400 igual a zero. Tá ok? Então, vamos colocar aqui entre parênteses também para ficar legível. Tá ok? Colocar o parênteses. Então, ele vai primeiro fazer essa expressão, certo? Vai retornar um valor 1 ou 0. Depois ele vai fazer essa expressão que vai retornar um valor 1 ou 0. E no final ele vai comparar. O operador ou, ele resulta 1, ou seja, ele resulta verdade, se uma das duas expressões forem 1. Se uma das duas expressões forem verdadeiras, tá ok? E ele só vai retornar 0, né? Ele só vai retornar falso se as duas expressões forem 0, forem falso. Ou seja, se o ano que a gente colocar atender este requisito ou este requisito, significa que esse ano é bissexto, tá ok? Então, lembrando, precedência de operadores. Primeiro de tudo, ele resolve o que está entre parênteses, certo? Operador aritmético tem maior precedência sobre operador relacional, que tem maior precedência sobre operador lógico, tá ok? Esta expressão, quando o operador lógico trabalha, ela vai retornar ou valor 1 ou valor 0, tá? Por isso que é um operador lógico, ou sim ou não, ou é verdadeiro ou é falso, tá ok? Ou, né, o operador ou, tá? Então, se uma dessas duas expressões forem igual a 1, o resultado é 1. E se o resultado é 1, significa que o ano é bissexto. Tá ok? Vou colocar aqui o return 0, né, para retornar um valor para minha função principal, que é a função mãe. Certo? E vamos rodar. Vamos lá. Digite um ano para saber se é bissexto. Tá ok? Antes de tudo, deixa eu ver se dá algum warning aqui, algum erro. Não. Rodou tudo bonitinho. Ok, então vamos lá. Digite o ano para saber se é bissexto. Tá ok? Vamos escrever, por exemplo, o ano que a gente está, 2016. 1 é bissexto. Ok? 1 é bissexto. Tá? Vamos verificar uma outra condição. 1600. 1600 também é bissexto, tá ok? 1800. 1800 não é bissexto, tá? Lembrando daquela condição. O 1800, ele é divisível por 100, tá ok? Então, se eu esquecesse de colocar essa condição e, ele ia falar assim, é divisível por 4? É divisível por 4. 1800 divide por 4, tá ok? É divisível por 100? Também é divisível por 100, tá ok? Então ele para aqui, ele não atende essa condição, certo? E aí, para ajudar a gente, certo? Eu tenho aqui um site que ele dá os anos bissextos para a gente fazer um teste. Ok? O site é esse daqui, ponteiro.com.br/bice. Aí eu vou deixar aí na descrição do vídeo que ele dá os códigos, os anos bissextos aqui, tá? De 1000 a 2020. E aí ele reforça. Os anos bissextos são múltiplos de 4, não múltiplos de 100. Por exemplo, 1900 não é bissexto. Aí a gente aproveita essa informação para compilar o nosso código e ver se fizemos certo. 1900, 0, não é bissexto.
tá ok? E aí ele reforça e múltiplos de 400. 2000 é bissexto. 2000 é bissexto. O que acontece com o 2000? O 2000 ele é divisível por 4. O 2000 ele é divisível por 100. Então aqui ele retornaria em zero. Nessa parte dessa expressão ele retornaria em zero. Tá ok? Por quê? 1, certo? Aqui essa expressão resultaria em 1 e aqui essa expressão resultaria em 0. Tá ok? 1 e 0 no operador lógico E retorna 0. Mas 2000 também é divisível, né, por 400. Tá ok? Então essa expressão resulta em 1. Tá? 0 ou 1 resulta em 1. Tá ok? E de certa forma é isso. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Saída dos dados, certo? Uma outra forma que eu poderia resolver isso era o seguinte. Eu vou colocar isso aqui em comentário para não atrapalhar o código, tá ok? Eu poderia fazer o seguinte. Declarar uma variável underline bissexto, tá ok? E poderia fazer o seguinte. Underline bissexto recebe. Aí a gente coloca a expressão ano, resto da divisão de ano por 4 igual a 0. E o resto da divisão de ano por 100 diferente de 0. Ou ano 400 igual a 0. Okay? Poderia fazer isso, tá? Poderia também deixar sem os parênteses, porque ele respeitaria a precedência, mas estou deixando com os parênteses para manter a legibilidade e auxiliar no entendimento, tá ok? E aí aqui eu faço o seguinte, printf barra n, para pular uma linha, %d, para retornar um valor, underline bissexto, fecha, fecha. E aí a gente roda, 1900 não era, né? Isso, 1900 não era. 2000 é. 2016 o ano que a gente está 2020 é. 300 não é. 4000 é. Tá ok? É isso. Resolução desse código dessa forma, tá? O intuito dele é praticar a questão de precedência de operadores, tá ok? E esse é um bom exemplo, tá? A gente usou um operador aritmético, operador relacional, utilizamos também o operador lógico, tá? E tudo isso dentro de uma cadeia de expressões, tá ok? Vou deixar este código disponível no meu GitHub, o link aí vai estar embaixo, para caso alguém queira verificar, queira ver como é que faz e seguir o exemplo, tá ok? Muito obrigado. Achou algum erro, ficou com alguma dúvida, ou comente, ou me mande um e-mail, todos os dados aí na descrição. Muito obrigado. Tchau, tchau.